Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Meu nome é Jerry, eu sou irmão da Gorete, essa pessoa que está nesse momento disponibilizando esse vídeo para vocês. Eu estou dizendo, né, essas três saudações porque eu não sei em que momento que ela vai passar, ou se vai passar em todos os momentos. Então, preferi fazer essa brincadeira aí, tá bom? Como eu já disse, e ela já deve ter falado para vocês, me chamo Jerry, tenho 47 anos, sou PCD, pessoa com deficiência, há 45 anos, né? 43 anos, né? Nossa, eu sou péssimo de matemática, né? Que coisa horrível isso. Vai fazer o quê? Nem todo mundo é perfeito, né? Mas é isso mesmo, há 44 anos, para ser mais precisos, eu sou uma pessoa com deficiência, porque eu contraí o vírus com 3 anos e meio, mais ou menos. Hoje eu estou com 47 anos. E a respeito da minha idade, eu gosto muito de brincar com um ensinamento que Mário Sérgio Cortella, filósofo da nossa modernidade, ele fala sobre isso. Eu também sou filósofo, tenho formação em filosofia e na área de educação, com especialização em política. E seguinte, o Mário Sérgio Cortella ele fala que nós não temos que pensar na nossa idade enquanto um processo de degradação, enfim, de retrocesso, não. Por quê? Se você parar para pensar, a cada ano que passa você viveu novas experiências, você aprendeu mais, então você na verdade é uma versão nova de si mesmo. Você é uma versão pronta e acabada e mais recente de você mesmo, com mais aprimoramentos, com mais experiência. No meu caso, menos cabelo, mas a gente percebe que isso também é bom. Eu não gasto com shampoo, eu não tenho preocupações com uma série de coisas que as pessoas têm quando possuem muito cabelo. Então eu não tenho essa preocupação não. Tranquilo? Então essa é a minha versão mais recente, 4.7, saída, né, de fábrica, e daqui a alguns dias vai estar saindo a 4.8, dia 31 é meu aniversário, podem me dar os parabéns de uma vez, não se preocupem, tá bom? Mas é uma versão mais acabada ainda, com mais experiência, porque nesse último ano, com certeza, eu aprendi coisas pra caramba. Bom, eu falo demais, vocês vão perceber isso. Eu vou tentar fazer o máximo possível um resumo aqui do que a Gorete me pediu. Ela disse para eu poder dizer para vocês da minha experiência enquanto pessoa com deficiência. Ela é doida, né? Porque isso aí dá pelo menos umas 3 temporadas de série, mas nós vamos tentar fazer isso aí num tempo bem curtinho. Mas é isso, ela quer que eu conte para vocês um pouquinho da minha vivência, da minha experiência enquanto pessoa com deficiência. Primeiro, dizer para vocês que eu nasci numa cidadezinha aí, João Molevade, mas me criei em Itabira até os 16 anos, quando eu vim para Juiz de Fora. Tá? Hoje eu resido aqui há 29 anos. Mas aí em Itabira eu vivi de forma plena também. Vivi bem, aprendi, cresci com os meus familiares, com os meus amigos. Eu estudei, meu ensino primário foi ali na Escola Major Lage, no bairro Pará, né? Vocês devem conhecer pelo menos de nome, ou também de repente já devem ter até estudado lá alguns de vocês. E fiz o meu ensino médio, todo ele, na ENSA. Que mentira, corrigindo, todo não. Eu estudei até a 6ª série lá na ENSA, quando eu vim para Juiz de Fora com 16 anos. Talvez vocês, né, quem é bom de matemática, vai ficar fazendo cálculo. Como assim com 16 anos ele estava na 6ª série? Sim, com 16 anos. Por quê? Devido à minha deficiência, e como eu disse para vocês, aí em Itabira, nos anos que eu vivi aí, a cidade é muito, muito imprópria para uma pessoa com algum tipo de deficiência. A locomoção aí é muito difícil, né? Se hoje, 29 anos depois, a locomoção em Itabira para pessoa com deficiência é uma cidade com muito morro, né? Muito, muito pouco acessível, calçadas muito estreitas, né? Tirando as vias centrais aí agora, né? Como a João Pinheiro, aquela outra lá de cima que eu não me lembro o nome, da Praça da Extração lá, que eu não me lembro o nome. E tirando essas vias mais recentes, as ruas aí têm calçada muito estreitas, né? E muito irregulares, enfim. Não há um investimento, não só aí, tá, gente? Em qualquer lugar do Brasil, não há um investimento sério com relação à urbanização visando a pessoa com deficiência.
A gente vai falar um pouquinho mais disso depois através da minha experiência. Mas o fato é que eu vivi aí até os 16 anos e entrei na escola com 9 anos de idade. Cheguei bem atrasado na escola. Mas isso não comprometeu em nada, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa que estudei, formei, graças, né, principalmente a minha irmã que pegava no meu pé pra caramba, essa pessoa que, pô, ali todo dia me obrigando a fazer os deveres de casa, cobrando, tirava nota ruim, falava na minha cabeça até cansar. Eu preferia às vezes que a minha mãe brigasse comigo do que a minha irmã ficar falando na minha cabeça, porque ela falava demais, era o dia inteiro. Chegava à noite, ela lembrava e falava de novo. Então, mas graças a Deus eu tive essa pessoa para poder dizer, né, o que eu deveria ter, o que eu deveria fazer. Ok? Isso é importante. Então, quando alguém estiver cobrando algo de vocês e que for algo bom, justo, não reclamem não, sabe? Façam, porque lá na frente isso vai ter um resultado muito positivo para vocês, tá bom? Então, eu saí daí com 16 anos, tá? Vim para Juiz de Fora porque minha mãe ela veio aqui conhecer a cidade. Eu já tinha aqui 3 irmãos que moravam aqui, o Paulo, o José e a auxiliadora. Eles já moravam aqui há um tempo. E quando a minha irmã veio aqui passear, minha mãe veio aqui passear, ela viu que aqui era muito melhor para eu me locomover, tinha um número muito maior de escolas e um detalhe muito, muito importante. Eu não pagava passagem em Juiz de Fora. Já em 1988, eu já não pagava passagem em Juiz de Fora. Não era uma lei, mas eu vou contar isso para vocês melhor. Em Itabira eu já pagava passagem, então era um custo para os meus irmãos, né? Eu tá indo e voltando para a escola de ônibus todos os dias era um custo para uma família pobre, né? Graças a Deus, hoje, com tudo que nós temos em relação ao que nós tínhamos naquela época, hoje nós somos pessoas ricas, digamos assim, tá? Porque naquela época era muita carestia, muita dificuldade. Todos os meus irmãos mais velhos já trabalhavam para poder ajudar a sustentar a casa. E então, tendo essa oportunidade de eu vir para Juiz de Fora, a mãe não perdeu tempo e meu irmão me trouxe para cá. Quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu fui entrar no ônibus, o motorista falou para mim, olha, aqui você não paga passagem. Eu falei, olha, que coisa boa. Ele falou, não, pessoas, né, que são deficientes não pagam passagem aqui. Eu falei, nossa, que maravilha. E eu podia andar para todo lado. E é o que eu fazia, sabe? Eu procurei conhecer essa cidade, porque eu ia para a escola à noite. Eu ainda não estava trabalhando, então durante o dia eu saía e ia passear de ônibus para conhecer a cidade. Pegava um ônibus, descia num lugar, pegava outro, descia em outro. Fiz isso, né? Até para conhecer bem a cidade. Mas andava bastante, porque a cidade me permitia isso. Não existia as leis que existem hoje. Em 1988, não existiam as políticas de acessibilidade que tem hoje. Tá? E isso era ainda um fator muito difícil para nós, pessoas com deficiência. Quero dizer para vocês, não pensem que sair de Itabira vai resolver os problemas de acessibilidade para vocês, não. Tá? Pode melhorar em alguns aspectos, que é o que eu estou dizendo. Melhorou bastante, mas não existe no Brasil uma cidade que seja plenamente acessível. Tá? Não é por quê? Porque todas essas políticas elas começaram a ser implementadas há 30 e poucos anos atrás. Então, isso vem sendo aprimorado, vem sendo melhorado e é preciso que seja cobrado. Tá? É importante saber que as pessoas que cuidam dessas áreas, elas estão ainda aprendendo também, sabe? Porque a questão da pessoa com deficiência é muito mais complexa e a importância de vocês, de eu e todas as outras pessoas que possuem algum tipo de deficiência estar presente na sociedade. Porque uma coisa ela só muda quando ela é visível. Se você não é visto, então você também não incomoda, você também não se mostra a ponto das pessoas pensarem, opa, o que a gente pode fazer para que melhore, para que mude? Então, é importante isso. Na palestra que eu fiz essa semana na universidade, né, na verdade há 2 dias atrás, para a Faculdade de Educação Física, eu tenho um ciclo de palestras que eu já costumo fazer lá todo ano. Então, esse ano, né, eles sempre repetem essa pergunta. Jerry, como que você gostaria de ser visto pela sociedade? Você gostaria de ser visto como uma pessoa com deficiência?
Então eu disse para eles, claro, eu preciso ser visto enquanto pessoa com deficiência. Sabe? Olha, todas as vezes que alguém dizer para você assim, ah, não, você é uma pessoa normal como qualquer outra. Mentira. Não é. Eu não sou vocês que possuem uma deficiência. Não é. Nós temos os mesmos direitos, nós precisamos ter a mesma normalidade dentro das leis de qualquer outra pessoa. O que é isso? É os nossos direitos de ir e vir e todos os demais direitos que é concedido a qualquer outra pessoa ser também respeitados para a pessoa com deficiência. Então, isso é uma normalidade. Agora, enquanto pessoa com deficiência que possui, eu vou usar uma palavra que ela, às vezes as pessoas entendem ela de forma errada, entendem que é uma palavra pesada, mas não é não, tá? Nós temos uma anomalia física. Por quê? Porque foge aquele padrão biológico de normalidade, né, de naturalidade dentre um universo muito maior de pessoas ditas pessoas com um corpo físico estabelecido como um padrão. Só para vocês entenderem, tá? Então, nós temos uma anomalia, nós temos uma diferença física em virtude de uma doença, de um acidente, enfim. Então, isso não me faz ser normal como as demais pessoas. Então, eu preciso ser tratado como pessoa com deficiência para que a sociedade me veja assim, para que a sociedade e os líderes governamentais elaborem e produzam leis e façam cumprir leis de acessibilidade que vão atender às minhas necessidades primárias. E são necessidades prioritárias ao meu desenvolvimento enquanto cidadão. Eu pago impostos, eu tenho todos os meus compromissos sociais com o Estado, então eu preciso gozar das mesmas leis que qualquer outra pessoa goza. O direito de ir e vir é o primeiro deles. Direito e acesso à educação, inquestionável. Direito ao mercado de trabalho, também inquestionável. Então, a minha experiência de vida, quando eu cheguei para de fora, me ensinou tudo isso. Claro, aos poucos, né? Não foi de uma vez. Mas eu comecei a conviver, em 6 meses aqui, eu comecei a conviver com agremiações, associações e coordenadorias ligadas à prefeitura ou independentes que buscavam essas leis e trabalhavam para que fossem criadas novas leis em relação à pessoa com deficiência. Com isso, eu fui aprendendo muito sobre isso. Eu fui aprendendo porque eu convivia com todo tipo de pessoas com deficiência, sejam elas físicas, visuais, auditivas. Então, a acessibilidade para um não é a mesma para outro. A acessibilidade para um cadeirante, às vezes, não é necessária para mim, mas o que é necessário para mim, para o cadeirante, às vezes, não é. Um exemplo, um piso escorregadio não tem nenhum problema para o cadeirante. Mas um piso escorregadio para o GER que usa bengalas, né, eu ando com 2 bengalas, então isso é comprometedor. Um piso escorregadio para mim é perigoso, para o cadeirante não. Então tem que ver como que essa acessibilidade aí vai atender a todos. Então por isso que existe um discurso que precisa ser bem elaborado, bem estudado, para que possa fazer da melhor forma possível. Então essa minha trajetória de estar inserido nesses movimentos, de participar, de ir, sabe? Ir até esses movimentos, de estar na sociedade, de não deixar de participar da sociedade, ir em bares, né, como eu fui muito, né, barzinhos, festas, shows, ir até shows, ou seja, mostrar para as pessoas, olha, tem aqui pessoas com deficiência. E isso é uma das coisas que eu mais critico, sabe, na nossa sociedade. Por exemplo, quando eu vou a Itabira, e eu sei que em Itabira tem muitas pessoas com deficiência, só que quando eu vou a Itabira, e eu ando muito aí na cidade, mesmo com as minhas dificuldades, mesmo sendo uma cidade ainda com acessibilidade mais comprometida do que aqui em Juiz de Fora, eu faço questão de andar bastante aí para ver o que vem mudando, né, o que vem melhorando. Confesso a vocês que eu sinto algo muito estranho. As pessoas me vendo na rua, sabe? As pessoas, elas me veem o tempo inteiro. As pessoas acham estranho
né, um deficiente andando pelas ruas de Itabira. E eu percebo ainda mais, eu não vejo outras pessoas com deficiência circulando nas ruas de Itabira. Então, se você não é visto, como eu disse no início, então as coisas não vão chegar até você. A gente precisa ser visto, né? Mostrar que a diferença faz diferença e ela precisa ser respeitada. E o respeito à diferença é quando você elabora políticas públicas que favoreçam e procurem melhorar a vida dessas pessoas com deficiência. Então, tudo isso eu aprendi. Eu conheci pessoas que falavam assim, nossa, eu não gosto muito de ir nessas reuniões, não. Aí eu perguntava por quê. Eu não sei, é tão estranho ver estar no meio de tantas pessoas com deficiência. Sabe o que é isso? É o psicológico daquela pessoa, de que quando ela está sozinha e não está com outras pessoas com deficiência, ela não se sente uma pessoa com deficiência. Mas aí quando ela depara no meio de 20, 30, 40, 50 pessoas com deficiência, aí é como se ela lembrasse que ela também é uma pessoa com deficiência. Cara, de boa, a gente não pode esquecer que nós somos uma pessoa com deficiência. Isso é importante ser frisado para a sociedade. Isso é importante ser colocado em todo e qualquer lugar. Não para que eu seja tratado com cuidado, não. É para que eu tenha respeitado os meus direitos. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, nunca deixe alguém dizer que você é igual. Primeiro que igualdade não é justiça, tá? Igualdade é um perigo quando a gente briga por igualdade. A gente precisa brigar por equidade. O que é equidade? Vou colocar isso em números para vocês, porque é o seguinte, de certa forma eu já falei aqui, mas equidade é quando eu atendo às necessidades de um de acordo com as necessidades dele. E eu atendo o outro nas necessidades dele. E as necessidades deles não são iguais à do outro. Um exemplo claro. Eu preciso de R$ 100 para sobreviver. O outro precisa de 50. Igualdade seria, de repente, dar R$ 100 para os dois. Isso é igualdade. Não, cada um vai receber em igual partes. Não. O outro ele não precisa de 100, ele só precisa de 50. Então ele não precisa receber 100. Né? Quando a gente fala de necessidades, nós temos que falar de equidade. Tipo, um cadeirante não precisa de um piso antiderrapante. Eu preciso. Então a equidade é que me atenda e atenda ele no que ele precisa. Agora, igualdade atende uma parte, mas não atende a outra. Entendeu? Então percebe, vamos falar isso a níveis econômicos, distribuição de renda, né? Não, peraí. Tipo, a cidade tal, ela tem uma arrecadação financeira X. A outra tem arrecadação financeira X e Y. Ok? Então o governo ele não vai mandar o mesmo valor para as duas cidades. Ele vai mandar um valor que atenda aquela que é X e um valor que atenda aquela que é X e Y. Então isso é equidade, porque é de acordo com as necessidades de um, eu proporciono aquilo que cada um de fato necessita. Tá bom? Então, gravem isso, que vocês precisam buscar uma sociedade mais equitativa, não igualitária. Tá ok? Mas para isso vocês têm que estar inseridos. Você que é cadeirante, você que usa bengalas, você que é deficiente visual, você que tem uma deficiência auditiva. Então você tem que ir até a sociedade para que ela veja, opa, peraí, eu preciso me adaptar a cada um. Né? Eu preciso criar sistemas de convivência para cada um. Ok? Mas isso eu tenho que estar lá e eu tenho que me assumir como pessoa com deficiência. Eu tenho que dizer. Essa é a questão que eles fazem, normalmente os estudantes, né, quando eu vou fazer palestras e outras áreas, exatamente isso. Eu coloco para eles a importância de você se assumir do jeito que você é. Porque eu sou uma pessoa com deficiência. A deficiência é a minha primeira identidade. É a primeira característica que me define em qualquer espaço que eu chegue. Em qualquer espaço que eu chegar, que eu entrar, a minha deficiência é a minha primeira característica. É a partir dali que as pessoas vão começar uma relação comigo.
As demais características virão depois do diálogo, enfim, de me conhecer melhor. Mas, em primeiro plano, não adianta a gente tentar driblar. É bobagem, tá bom? Então, crescendo em Juiz de Fora nesses movimentos, né, e crescendo também na área educacional, estudando bastante, e esses movimentos eles acabaram me dando muito mais do que qualquer outra faculdade. Tá? A faculdade poderia ter me dado, como me deu depois de um tempo, o diploma, né? Abriu algumas portas, mas ela não me deu a experiência que eu tenho para falar de inúmeras áreas que muitos professores, doutorados e mestrados não têm. Tanto é que quando eles precisam, nas aulas de educação inclusiva, de alguém, é o GR ou outras pessoas que vão lá. Né? Então, por exemplo, esse mês eu tenho o equivalente a pelo menos 3, 4 aulas de educação inclusiva falando da minha vivência, das políticas públicas, do que realmente é eficaz ou não. Na faculdade de engenharia, né, e arquitetura, eu sempre mostro para eles que as leis que eles estudam na construção são normativas, é apenas para cumprir uma norma, mas na maioria das vezes elas não são de fato eficazes. Eu só descobri isso vivendo. Eu não descobri isso nos livros. Eu descobri isso vivendo, sabendo que uma rampa que não é coberta, à medida que vai chovendo, ela vai criando lodo, vai criando limo. E aquilo ali, para quem usa bengala, o bengalante, ele vai escorregar. O cadeirante não vai escorregar, mas eu vou escorregar. Então essa rampa que está exposto ao clima, ela precisa ser coberta. Mas isso não está na norma, isso não está na legislação. Então o que eles aprendem na faculdade de arquitetura não é de fato eficaz. Né? Em trabalhos que eu realizei aqui na universidade de consultoria, né, nós tínhamos lá uma coordenação onde nós dávamos consultoria até para empresas, para que eles pudessem estar adaptando, enfim, uma série de orientações nessa questão. Nós criamos durante um período uma turma que nós circulamos pelo campus da universidade, e aí eu quero dizer para vocês, quando eu disse, né, que olha, vocês vão sair daí e vocês vão encontrar também dificuldades em outros lugares. Itabira é inacessível nas suas ruas e alguns outros lugares? Mas também em outras cidades. Tipo, o campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é enorme, né? Quando vocês tiverem a oportunidade, entre na internet, vai lá, procurem lá, campus universitário de UFJF, né? Vocês vão ver, é enorme. É tão grande que você tem, dentro dessa cidade universitária, você tem ônibus próprios da universidade para conduzir alunos e funcionários de um prédio ao outro, dependendo da distância. Então, o que acontece? O próprio nome diz, cidade universitária. Então, os mesmos problemas que você tem cá fora numa cidade, lá dentro você tem também. Calçadas ruins, falta de rampa, falta de elevador, falta de transporte adaptado. Então nós fazíamos um trabalho lá de sondagem, nós sondamos, né? Rodamos o campus, levantando uma série de lugares que não eram acessíveis, lugares que tinha feito algum tipo de acessibilidade. E aí eu coloquei para eles, agora vocês vão ter que melhorar isso. A nossa proposta é que vocês, enquanto alunos de arquitetura, procurem melhorar isso, não de acordo com as normas legais, mas de acordo com o que eu falei para vocês nas palestras. Ou seja, eles... Desculpa, gente, estou bem rouquinho mesmo. Então, o que acontece? Eles tiveram um trabalho de estar reedificando, né, aquelas estruturas. E depois que eles fizeram esses projetos, passaram por uma segunda etapa. Levaram para que nós, da KF, nessa coordenação, para avaliar os projetos deles. Um trabalho fantástico. Teve um problema. Todas as vezes que você mexe com políticas econômicas de um estado ou de uma instituição, você está incomodando. O que eu falei para vocês? Vocês têm que estar presentes. Enquanto pessoas com deficiência, vocês têm que ir. Vão até os shows, vão até os teatros, com toda a dificuldade que vocês tiverem. Sabe? Se tiver que se rastejar
sabe? Vai. Se tiver que, igual um depoimento que eu vi uma vez de uma cadeirante, que ela, no voo que ela pegou, o avião não tinha elevador para ela subir. Então, ela se negou, olha só, ela se negou a ser carregada pela comissário ou comandante de voo. Para quê? Ela criou uma polêmica, porque ela teve que sentar na escada do avião e se arrastando até a poltrona do avião, para dizer da falta de acessibilidade de uma indústria aérea. Percebem? Então, se você não se mostrar, se você não dizer para as pessoas, estou aqui, ninguém vai te ver. Tá? Então, a maior... Se vocês me perguntarem assim, qual que é a maior recomendação que eu poderia passar para vocês? Se mostrem, sabe? Se mostrem. Agora, claro, quando você se mostrar, te prepara. Virá muitas críticas, virão muitas questões, e você tem que ali, responder todas elas e dizer a que veio. Então, eu hoje tenho uma vida, graças a Deus, muito bem vivida nesses meus 4,7 anos de vida, né? Eu tenho aí uma experiência muito boa para poder estar dividindo com vocês nessas questões. Eu hoje sou também, além de filósofo, trabalho com gestão e educação numa fundação, né, de educação aqui em Juiz de Fora, que é ligada à Universidade Federal. Eu tenho atividades esportivas, eu sou para-atleta, então eu vou mandar depois uns vídeos e umas fotos para a Gorete, de repente ela passa aí para vocês também junto com esse vídeo, onde eu, há 5 anos atrás, comecei a treinar, né, e venho competindo em travessias. A minha especialidade é provas de longas distâncias. Então eu nado procuro competir mais em mares e represas, né? Com isso, eu hoje já participei de vários eventos de níveis nacionais, X-Terra, maratonas aquáticas, o Rei Rainha do Mar. Né? Estou indo agora no próximo mês para Ilha Grande, onde vai ter uma competição em mar aberto. Né? Tudo isso com muita vontade, com muita determinação, com muito desejo, sabe de quê? De ser visto. Não é por orgulho, por vaidade, não. É porque é você entender que você é a principal ferramenta de mudança. Sabe? Como diz o Leonardo Boff, né, em uma fala dele, participar é fazer parte, é estar dentro de uma dessas partes. Se você não estiver dentro, então fica difícil dessa parte sentir a sua presença. Tá bom? Gente, eu não sei se foi, né, espero que eu tenha atendido o que a minha irmã pediu, porque ficar descrevendo também muita coisinha a gente vai demorar bastante. Por isso que eu disse logo no início que caso vocês tenham, não só os alunos, se tiver algum outro professor assistindo esse vídeo, né, outras pessoas, enfim, ele vai estar disponível também no meu canal no YouTube. Eu mandei lá, Gerry Fernandes de Souza Souza. Repete o Souza. Gerry Fernandes de Souza Souza. Só procurar no YouTube. Mas eu vou estar disponibilizando lá também esse vídeo com esse depoimento, né, que a minha irmã pediu, para que vocês possam aprender alguma coisa aí, se realmente a gente ensina, né? O que a gente faz é trocar experiências e vocês vão ouvir e vão assimilar e fazer aí um processo de introspecção de tudo que eu disse, podendo dizer assim, esse cara só falou bobagem, ou simplesmente aprendeu alguma coisa e é por aí. É assim que a gente vai crescendo, tá bom? Agradeço demais pela oportunidade, lembrando mais uma vez da importância de você se assumir como pessoa com deficiência, sabe? Não ter vergonha do seu corpo, não ter vergonha de como você é, de como as roupas ficam para você. Eu, no início de tudo, eu tinha vergonha de ir à praia e colocar sunga. Confesso que eu tinha, assim, eu ficava meio incomodado. Hoje, poxa, se eu tiver que ficar pelado na praia, eu vou ficar pelado sem nenhum problema. Tô
me lixando para que as pessoas, eu quero que elas me vejam mesmo, quero que elas me olhem, me percebam e digam, olha lá, tá lá o cara com deficiência, com perna fina, né, com uma coluna torta, mas sou eu. Você vai ter que conviver comigo porque eu tenho os mesmos direitos que você, muito pelo contrário, eu tenho direitos a mais do que você, inclusive. Isso é que é legal, sabe? Além dos direitos que você tem e que eu também tenho, eu ainda tenho direitos que vão além dos seus. Então, é isso aí, é por isso que eu estou aqui e vou continuar. Tranquilo? Eu agradeço demais a paciência de vocês por terem me ouvido durante esses 30 minutos já, tá bom? Não vou me estender mais. Que Deus quer para aqueles que acreditam, eu acredito, né? Graças a Ele, eu falo mesmo, que me deu as ferramentas para poder ser quem eu sou, onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja. Só para finalizar, é muito importante as pessoas que estão à sua volta, né? Eu não poderia deixar de dizer isso. Graças às minhas propostas de vidas, eu sempre tive pessoas que me ajudaram a crescer. Tá? Percebam as pessoas que estão à sua volta e que querem jogar você para cima. Aquelas pessoas que de repente isso não tem nada a ver, isso não. Olha, essas pessoas que não são muito positivas, faz o seguinte, é melhor você ficar sozinho. Já vale o ditado, antes só do que mal acompanhado. Então, procurem pessoas que procurem jogar você para cima. Sabe, aquelas pessoas que realmente valorizam quem você é e te dá todo o apoio nas buscas que você deseja. Como diz o Chico Xavier, né? Para a gente finalizar aqui, guardem isso com vocês, porque também vocês podem, de repente, ser aquela pessoa que vai desmotivar ou motivar alguém. Mas o Chico Xavier, uma vez, ele falou o seguinte, que se alguém chegar e disser para você que vai querer capinar o mundo inteiro, pode ser uma loucura. Você pode até achar uma loucura, mas não compete você desanimá-lo da sua proposta ou do seu sonho. Você pode, no máximo, então, olha, então, meu irmão, é o seguinte, eu vou te dar uma enxada, né? E aí você faz o que você achar que dá para fazer. Não compete a gente desanimar as pessoas das suas propostas. Compete a gente levantar as pessoas na sua proposta, se pudermos ajudar, melhor ainda. Grandioso abraço para vocês, muito feliz mesmo por vocês terem me ouvido. Minha irmã, muito obrigado, você me proporcionou falar para esses alunos, para essas pessoas e quem quer que seja mais que for ouvir essa minha pequena, mínimo resumo das minhas experiências já vividas até aqui. Um grande abraço e quem sabe um dia eu não esteja aí falando pessoalmente para vocês também. Tá bom? Fiquem com Deus. Até lá.